A vereadora Estela Balardim com a palavra da tribuna. Bom dia a todas e a todos, aos meus nobres pares, à mesa, quem nos assiste de casa. Hoje eu escolhi trazer um assunto que fala muito diretamente a uma parte importante da minha vida, que é a educação infantil, uma das partes que me formou, além professora, uma pessoa que entende e vê o mundo com outros olhos, através dos olhos das crianças que carregam em si as belezas da vida, né? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e é considerada uma das mais importantes etapas da formação do ser. E tudo isso porque, além de se desenvolver na educação infantil a questão motora, psicológica, de aprendizado e emocional, tu ter uma boa formação na educação infantil, tu ter uma boa base nessa primeira etapa da educação, isso facilitará no aprendizado das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e também através de diversas pesquisas realizadas, também se comprova que facilitará na questão da condução de coisas da vida adulta, como, por exemplo, a administração financeira e a condução de coisas básicas da vida. Tudo isso através dessa etapa tão importante. Além disso, o que é mais fundamental para mim é na educação infantil que se formam partes importantes do cérebro da criança, que dizem respeito à questão da personalidade, do caráter, dos valores. Então, isso também demonstra o impacto que tem na nossa sociedade. Se a gente parar para pensar pós a criança sair, passado 10, 20, 30 anos, tudo aquilo que ela aprendeu e que ela pegou de bagagem na educação infantil ainda fará parte da sua vida. Então, essa é uma breve contextualização da importância que essa etapa da educação básica tem para a transformação social e para a formação da nossa sociedade. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma desvalorização muito grande dos profissionais da área, dos professores e professoras que trabalham e atuam na educação infantil. Passando pelas escolas e trabalhando em uma escola de educação infantil por 3 anos, a gente pode perceber como que, infelizmente, a gente ainda vê muitos tendo a ideia de que a educação infantil é apenas um depósito de criança, que elas estão lá para ficar com a tia, com a tata, para serem cuidadas, para fazerem brincadeiras, quando, na verdade, essa etapa vai para muito além disso. Vai para a formação daquele indivíduo e daquele ser enquanto pessoa. Então, isso é algo fundamental e é muito importante a gente falar sobre o sentimento que cada professor e cada professora tem dentro da sua atuação, tendo esse sentimento de desvalorização, tendo esse sentimento de ter estudado diversos anos num estudo constante para se aprimorar, para entender cada fase da educação, cada aprendizado para cada momento daquela criança e, mesmo assim, ainda ser chamado muitas vezes de tia, de tata, mesmo sendo um professor e uma professora de extrema importância para a nossa sociedade como um todo. Dentre tantos desafios encontrados na educação infantil, eu escolhi separar um dos desafios que foi me apresentado nessas idas às escolinhas, que é a questão do tempo de planejamento de aula. Se nós pegarmos a questão do ensino fundamental, o tempo de planejamento de aula são 2 horas semanais, que o professor tem ou nas quintas ou nas sextas-feiras, que é o momento em que os estudantes são liberados mais cedo, e o professor consegue desenvolver o seu planejamento pedagógico para o restante da semana. O professor de educação infantil, infelizmente, não tem esse tempo. Ele não pode também levar o caderno de planejamento de aula para casa, pelo fato de poder
perder o caderno, de poder causar algum dano ao caderno. O caderno ele permanece dentro da instituição de ensino, mas é também durante esse tempo que o professor está ali dentro da sala de aula com crianças de 0 a 4 anos que ele tem que desenvolver o seu planejamento de aula. Quero dividir aqui com vocês e acredito que a vereadora Marisol vai entender bem o desafio que é tu estar dentro de uma sala de aula, principalmente quando se diz respeito à educação infantil, pois as nossas crianças são cheias de surpresas, de desafios, de imaginação, e isso, infelizmente, ocasiona acidentes dentro da sala de aula, e o professor ali, tendo que fazer o seu planejamento e atender a turma ao mesmo tempo, é algo que pode colocar em risco as nossas crianças, e é uma preocupação muito grande que os professores trazem consigo, de eles terem esse receio, esse medo, de no tempo que eles têm que planejar a aula, acabar acontecendo algo. E o que acontece no fim? A gente tem uma precarização dos nossos planejamentos de aula. O planejamento de aula da educação infantil, ele é muito desafiador, porque ele precisa ser didático, precisa ser lúdico, precisa ser através de brincadeiras, de dinâmicas. Então, é um planejamento de aula que precisa de muito estudo, precisa de bastante tempo, de fato, para o planejamento pedagógico cumprir com o seu objetivo dentro de cada faixa etária, dentro de cada turma da educação infantil. Então, essa questão do tempo de planejamento de aula é algo que me deixa muito preocupada. Queria dividir essa preocupação aqui com vocês, pois, de fato, faz parte dessa desvalorização, por se entender que aquele espaço não é um espaço de aprendizado, quando, na verdade, é uma das principais etapas na formação do aprendizado, mas também na formação daquele indivíduo para uma sociedade. Então, dentro de todos esses desafios, pela precarização, pelas dificuldades enfrentadas e pela desvalorização dos profissionais da educação, infelizmente, a gente vê cada vez menos uma procura pelo magistério, por exemplo, pelo curso normal, uma procura ainda menor para professores e professoras formadas atuarem na educação infantil, porque a fala feita por eles é, de fato, a fala de que, por mais que exista muito amor, muito afeto, muita dedicação, profissionalmente não é um lugar de atuação que vale a pena. Então, isso é algo muito prejudicial para a nossa sociedade como um todo. Entender que quando nós falamos da importância da educação, fazemos a defesa de uma educação de qualidade, nós também temos que lembrar que a educação infantil precisa ser de qualidade. E para que ela seja de qualidade, nós precisamos da valorização dos nossos profissionais e nós precisamos juntos construir a possibilidade desse tempo de planejamento de aula, o que é algo indispensável para uma boa qualidade do aprendizado e do desenvolvimento de cada uma das crianças que estão ali. Permite uma parte, vereadora. De imediato, vereadora. Então, parabenizar a senhora, a vereadora Estela, pelo tema abordado, né? Especialmente pelo tema da educação infantil, e eu só queria trazer aqui uma preocupação. Eu li em algumas matérias, talvez do prefeito, não quero me equivocar aqui, mas alguém que falava em nome do governo, em que se anunciava um PPP para a educação infantil. E isso, vereadora, é algo muito complexo, na medida que a educação infantil é uma obrigação do município. Nós temos um modelo de gestão compartilhada, e antes de qualquer decisão que envolva mudar modelo de contrato dessa etapa, que é fundamental para as nossas crianças, nós precisamos discutir para que não se crie ainda mais problemas, né, no ponto de vista da qualidade pedagógica, do cuidado e do acolhimento. Então, nós vamos estar atentos, fiscalizando, e mais uma vez, parabéns pela sua fala. Muito obrigado, vereador. De fato, para concluir, senhor presidente,
De fato, nós precisamos de muito diálogo e de muita atenção. Precisamos, sempre que pautarmos a educação, lembrarmos dessa etapa fundamental. Quero aqui, então, deixar o meu relato de sempre que trabalhei e atuei, sei da dedicação, do trabalho e do estudo incessante, das dificuldades e dos desafios de estar dentro de uma sala de aula de educação infantil. Então, quero deixar meu respeito, minha admiração e pedir a valorização e o tempo de planejamento pedagógico a todas as professoras da nossa educação infantil. Muito obrigada. Próxima